E o seguinte, me perdoa mais um pouco, é porque eu vi a notícia do Edson Bento e não fui muito decisivo, o pessoal me reclamaram, certo? E eu não sei fazer essas coisas, certo, de política, né? Mas eu vou votar no Edson Bento, né? Passar a palavra 2 minutinhos só, ó, tem 2 minutos. Tem que ser rápido. Bom dia. O que nós queremos é conscientizar a classe de que nós estamos em um navio sem um remador na área de deputados. Aparecem muitos candidatos que são contadores, mas não são da classe contábil, não estão inseridos na classe contábil. Então, o que é que a gente está querendo? Que nós possamos engajar e fazer um trabalho visando a colocar o Edson Bento lá na Assembleia. Porque quando vai discutir alguma coisa, todas as classes têm um representante, nós não. Me lembro bem de que quando foi candidato, até foi vereador, o Saúl da Farmácia, o Bernardo Siviskis, chegou no Bernardo e falou assim: Bernardo, você me apoia para vereador? Ele falou assim: não. Mas por quê? Porque você é um ótimo farmacêutico e vai ser um péssimo político. Nós vamos ganhar um político que não vai resolver nada e vamos perder um farmacêutico. Foi dito e certo. Então nós precisamos de alguém da classe lá para nos representar. Que muitos nesta época chega, eu vou até nominar aqui, o Sandro Mabel chega e fala assim: eu tenho registro no CRC. O João Campos chega: eu tenho registro no CRC. E o que adianta isso para a nossa classe? Nós precisamos de ter alguém que esteja engajado na nossa classe, alguém que seja nosso verdadeiro representante. Por isso, a gente pede, o Edson, que conhece muito bem, que ele foi presidente do conselho, ele é professor, ele está doutorando em contabilidade. Vamos pensar isso, gente? Vamos fazer isso, vamos fazer uma corrente com a nossa família, para que nós tenhamos lá. Chega de médicos para ocupar uma cadeira lá e não resolver nada para nós. Nós temos que ter o nosso representante. Por isso, a classe pede. Vamos apoiar o Edson Bento, tá ok? Desculpe se foi muito incisivo. Pode falar. Só queria colocar, pessoal, que às vezes a gente não... Pessoal, só queria colocar aqui, dar um upzinho aí. A classe contábil hoje passa por um aspecto aí muito sério. Não sei se vocês sabem da responsabilidade solidária que a gente tem perante fisco e entre outros. O Edson é uma pessoa que está enganjado para defender os nossos direitos lá, caso seja eleito. Inclusive, tentar mexer na legislação, nessa parte aí, de tirar essa responsabilidade que o contabilista tem hoje perante o fisco. É só esse detalhe aí, pensem nisso. Responsabilidade solidária. Ele será o nosso representante, só isso. Bom dia, colegas. Nós estamos tomando tempinho um pouquinho, mas é o seguinte, contador é apressado. Tão apressado que o Zé não se apresentou. Ele é o presidente, é o coordenador do comitê gestor. É um comitê que a maioria quer falar: para que serve isso? É mais ou menos igual o remédio. Você não vê, mas sente o efeito, né? Então, o Zé, eu, a Genésia, levanta para nós, por favor. O Zé, né? Cadê o Alexandre? O Alexandre estava aqui. Foi embora. Então, colegas, nós do comitê, nós estamos aqui todo mês e estamos diretamente com o Everaldo. Por isso que, cada vez mais, ele está diminuindo os cabelos, porque nós aborrece mesmo, né? Mas mais ajuda do que aborrece. Então, colegas, aí, mediante a E-Social, e através de um pedido da gente para o Everaldo, aqui, levanta a mão, por favor, quem já participou da nossa reunião na terça-feira, das 19 às 21. Levanta a mão, por favor. Aí, obrigado. Bom número. Agora os não. Os que nunca veio aqui, por favor. Pois é, colegas. Aí, a partir de hoje ou da próxima terça, Everaldo? De hoje?
pode, aquele que vier hoje, pode perguntar. Isso. Aí, a partir de agora, a gente pediu, solicitou, Everaldo prontamente atendeu, a parte tributária, porque assim, essa do Kleiber é a de execução. A parte tributária, aquela duvidazinha, às vezes a gente fica sem graça de perguntar, não tem vergonha não, pode perguntar. Mas essa parte, tributação, isso é, isso não é, na reunião da terça-feira vai ser discutido, é fórum, você pode perguntar, não tem vergonha, ah não, porque eu vou passar vergonha, não, não tem não, a melhor coisa é você dizer que não sabe, e sair sabendo, né? Então isso aí, nós vamos ter isso, e eu quero reforçar esse pedido do Edson, porque em 23 de setembro do ano passado, eu fui convidado no CRC para tratar sobre essa questão, o contador na política. Para quê? Porque na hora, vamos pegar como exemplo o DIFAL. Na hora que estão elaborando lá, aquele pessoal elaborando, eles não entendem patavina nenhuma. Por quê? Na hora do vamos ver, quem sofre somos nós. E se nós tivermos um representante que atua, não adianta ser contador, tem que atuar como contador, para saber o que nós passamos. Agora, o sindicato, CRC, Sindilojas, Fé Comércio, fizeram várias gestões, mas depois da lei pronta, aí o que eles viram e falam para a gente? Isso aí é na legislação. Então, se a gente tiver alguém lá para filtrar isso para a gente, isso... nós sabemos, o projeto, na verdade, era para iniciar a partir de 2020, pegar vereador para frente, para criar essa mentalidade, mas o pessoal achou por bem o Edson lançar agora, foi muito bom, porque, independente, ele vai estar participando, sendo eleito ou não, ele vai estar participando diretamente, e quanto mais nós o apoiarmos, porque na política é assim, pessoal, se você não tem expressão política, você não é nada e não é ninguém. E quanto mais voto ele tiver, mais ele apresentar, mais ele vai ter expressão política. Eu falo isso porque eu sou filho de ex-político. Desde os meus 8, 9 anos de idade, 82, 72, 10 anos, desde os meus 10 anos de idade, eu era filho de vereador. Eu sei o que é, e eu participava ativamente, e até hoje, viu? Desculpa a delonga, mas é para os colegas entenderem. E o meu nome é Arnon, entendeu? E faz parte do comitê. A maioria que conhece, é o Canseira, né, velho? É o Canseira, então vamos começar agora. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. É o seguinte, nós mandamos as rubricas, algumas foram rejeitadas, enquanto estavam falando aqui, eu já mandei de novo as que não foram autorizadas, né? E aqui a gente tem lá, ó, o 112 falando que foi rejeitado, por quê? Porque já existe na base de dados da social. E dá até o número do recibo aqui, cadê? O número do recibo aqui embaixo para nós, certo? Tá, mas eu mandei de novo, tá aqui o 112. Eu filtrei aqui, ó, tudo que é do 112. E neste aqui, espera um pouquinho que eu estou forçando a barra aqui. E o tempo de resposta já está um pouquinho mais lento, tá? Também. Mas nós vamos agilizar o processo aqui para a gente poder chegar lá no empregado e no autônomo. Transmissão, verifique a configuração proxy. Aí já tem a ver com a nossa internet, tá? Aí a minha internet aqui. Inclusive aqui, já aproveitando o gancho, é social. Uma coisa que nós temos que ter como hábito, sempre que possível, visitar o portal do E-Social. Para você saber o que está acontecendo, né? Alguns já vieram conversar aqui comigo, eu também estou curioso para saber dessa questão. Já está rolando aí um documento falando lá de novas datas, né? Mas ainda não é oficial. Para ser oficial, a gente tem que ver isso aonde? Aqui. Parece que deu um probleminha na internet, Wesley. Lembrando que eu estou usando a do cabo, viu, Wesley? Voltou aqui. Bom.
Aparentemente. Vamos voltar aqui. Tá. Então aqui ele rejeitou falando que já existia, como eu disse lá no começo, a consulta, rubricas, algumas ainda não foram processadas, não processadas. Tem 4 aqui. Eu vou marcar e pedir para sincronizar. Pronto. Autorizados estão aqui, ótimo. Tem alguns rejeitados. Temos rejeitado. Tipo aqui, eu vou escolher a rubrica 112. Não, Aqui, ó. Só para você entender. Filtrei a 112 com todas as situações. Aqui ela rejeitou às 9h41, falando que já existe na base, certo? E ele me dá até o nome do recibo. Só que depois eu mandei de novo a própria 112 e aqui ele já deu. Vocês estão entendendo? Isso é o quê? Instabilidade do E-Social. Tá? Infelizmente. Ok. Oi. Tem como eu limpar meu registro que reconhece duplicidade? Tecnicamente, tem. Só que a gente não dá essa opção para você como usuário. Entendeu? Por quê? Às vezes, se você vai limpar isso aqui, o que você vai limpar? O que aconteceu? Isso aqui é um histórico para o resto da vida nessa empresa. Então, assim, nós guardamos isso aqui. O fato de você ver aqui um evento que foi enviado e foi rejeitado, isso não denigre em nada o nosso serviço. E aconteceu, vamos saber o porquê que aconteceu. Até para a gente poder fazer um comparativo com outras empresas, se for o caso. Entendeu? Então, a gente não te permite apagar. Pelo menos por enquanto, não. Ok. Vou partir do princípio que nossas rubricas foram todas devidamente autorizadas. A lotação nós já mandamos. O que nos falta aqui? Cargos e quadro de horários. Tá, cargos. Mais ou menos, quantos cargos eu tenho aqui? Não, aqui vão os cargos. Os cargos. Que cargos? Aí se eu não disser nada... Se eu não disser nada aqui, o que nós vamos pegar? Todos. Aí nós fizemos aqui, isso aconteceu com frequência para vocês, tá? Eu vou marcar só esse aqui e mando transmitir. Incluir e vou enviar. O que eu fiz aqui? Serão enviados, nessa base minha aqui, 2.442, por não ter selecionado a opção apenas da empresa. Enviar o evento a si mesmo? Vocês estão entendendo? Porque se a gente falar que sim, ele vai ficar aqui transmitindo 2.442 eventos. Que são os que tem aqui, que estão com CBO e estão ok. Tá? Eu vou dizer que não, que eu quero tão somente os da... Ok. E vou enviar. Aí nós vamos perceber que aqui a gente vai ter um volume menor de registros. Esse cargo, ele é importante para quê? Para a gente chegar na segunda fase, que é quando a gente vai mandar as pessoas. E ele exige de nós os cargos. A rubrica que nós mandamos, para a segunda fase, a gente não utiliza ela. Esse cargo aí vai ao salário? Não, cargo não é salário. Só está confundindo cargo com rubrica. Cleber, os cargos somente dessa empresa. Tem algum lugar que eu vou marcar esse cargo ou basta utilizar ele na empresa que ele já passa a ser Os empregados que tiveram aqueles cargos, eu vou lá e filtro eles para você automaticamente. Eu ele já não vou vai ter que fazer nada. Não precisa fazer nada. É o que você já fez aí hoje no dia a dia, ele já vai tomar a decisão. Tá? Aqui ainda é a internet. Ok, transmitimos. Bom, transmitir os cargos. Eu vou dar um tempo na transmissão dos cargos e já vou transmitir o quê? O meu quadro de horário. E vou fazer um comentário sobre o quadro de horário. Porque uma coisa independe da outra. Enquanto eu estou transmitindo o quadro de horários, está demorando aqui, ó, se vocês observarem, não está evoluindo. Isso pode ter a ver com a minha internet ou com o próprio provedor, mas eu quero crer que tem a ver com a nossa internet aqui. No quadro de horários, nós vamos... o sistema não conseguiu conectar com o provedor. Aí você dá um ok e ele libera.
A questão da escala de revezamento, para quem tem folga em dias variáveis, essa informação vai ficar dentro do nosso quadro de horários, tá? Eu já espero liberar isso aí para amanhã. Aí você fala assim, mas eu já mandei o meu quadro de horários, o que eu posso fazer? Nesse caso, nós vamos de novo marcar o quadro, isso se tiver mudança, porque em linhas gerais para nós, o nosso quadro de horários, o que nós assumimos? Que você trabalha com folgas fixas. Só para aqueles casos que tem folga variável, em dias variáveis, ou que tem trabalhar naquela escala de 12 por 36, tá? Tá muito lento hoje aqui, tá complicado. Enquanto ele faz aqui, funções. Essa é a única tabela de eventos que não é obrigatória o envio na primeira fase. Ela não é obrigatória. A ideia dessas funções aqui é para você estabelecer, se você tem gente, se você tem pessoas que estão no quadro de funcionários, de colaboradores, que você contrata, por exemplo, contratou o Cleibe como programador, só que ele vai ter uma outra função aqui dentro da empresa, dentro do sindicato. Então, ele vai ter algo a nível superior e eu vou ter uma gratificação por isso, eu vou receber uma suposta comissão por isso, né? Então, você tem pessoas que vão ter essa suposta comissão, porque lá fala cargo em comissão, né? Ou cargo em função, tem essas expressões. E quando a gente fala de comissão, aí você pensa no vendedor que tem comissão. Aí você fala, beleza, o cara é vendedor, tem comissão, então entra. Não, essa não é a ideia. Quando falar de funções, é algo acima do cargo a qual a pessoa foi contratada e que ela está exercendo uma função de nível hierárquico superior. Isso vai acontecer com mais frequência a nível público. Transmitimos aqui, nesse botão info, eu faço um comentário sobre a tabela 1040 funções. Tá? Eu sugiro que você faça uma leitura disso aqui depois, se você ainda não leu. Ele vai nos ajudar a entender. Mas funções, nós vamos defini-las ou estabelecê-las para quem? Para quem tem cargo em comissão. É o que eu estou falando. Essa expressão de cargo em comissão está no manual, por isso que eu trouxe ela aqui para esse campinho. Se você tiver alguém que tem essa situação, você coloca sim aqui nesse campinho. Se colocar, quando você for transmitir lá, ele vai ter quem ser transmitido. Porque no nosso caso aqui, vou marcar funções e vou enviar. Ficou amarelinho para chamar a sua atenção, tá? Não há registro para transmissão neste evento. Quer dizer, eu não tenho nenhum empregado que tenha cargo em comissão, que se enquadre nessa situação. Então, somente isso. Sim, Verônica, quer falar? Você falou que a gente nunca deveria usar evento. É diferente aí agora? Evento? Não é rúbrica, não? Não, isso aqui não. Cargos, eu estou falando de cargos, funções, quadro de horário. Não estou falando de rúbricas aqui não. Não, você falou... qual é a confusão? Porque ele usava lá anteriormente. O evento aqui, tudo aqui é evento. Evento agora? São acontecimentos. Aqui tudo é evento. Agora minha cabeça... O evento 1030, o evento 1040, são eventos, tá? Senhor? Bom, vamos verificar se os nossos cargos foram autorizados? Rapidamente aqui. Vou marcar, porque eu preciso que o meu cargo esteja autorizado, tá? Ô, Cleide. Oi. Antes de você passar, aí eu quero só voltar no assunto do 1040, rapidamente. É como se eu fosse um vendedor de uma empresa e em determinado mês eu substituísse o gerente, por exemplo. Por exemplo. Aí você está exercendo uma outra atividade hierarquicamente superior, que você vai ter uma gratificação por essa função que temporariamente. Temporariamente ou permanentemente. Ou permanentemente. Então, nesse caso, por exemplo, se encaixaria aí? Encaixaria. Aqui eu já estou fazendo a sincronização de quem? Dos cargos, para saber se foram autorizados ou não. E aí, especificamente, eu vou querer o meu cargo aqui para saber se está tudo ok. O Cleide. Sim.
no S1050, que eu tenho lá umas empresas que trabalham sistema 1236. Sim. E teve uma lá que eu já enviei em produção. Sim. E lá no quadro lá, eu coloquei lá, de segunda a sexta, eu coloquei segunda, o horário, terça eu falhei, na quarta eu coloquei, sexta, na quinta não, e na sexta sim. E enviei. Então, deve ter ficado errado, né? Aí o que você vai fazer? A gente vai voltar no quadro de horários, pode definir toda a semana, porque para quem tem dias de folga variável, Isso. ou é 12 por 36, Isso. então no quadro de horário a gente vai abrir essa opção para você qualificar o seu quadro de horário. Se é um quadro de horário com folga fixa, com folga variável ou com a escala de 12 por 36. Eu já mandei em produção. Aí o que a gente vai fazer? Alteração. Nós vamos voltar aqui e vamos falar que a gente vai fazer a alteração. Aí Certo. vai pegar e vai informar ele vai pegar esse código e manda para lá com a intenção de substituí-lo. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta já referente a essa empresa que eu enviei como produção. Esse mês de setembro eu tenho que enviar no E-Social a folha, esses dados lá ou só em novembro? Não, folha, novembro, a tendência é que Novembro, seja, né? pelo que eu vi, já é dezembro. Certo. Se é que não vai ficar para janeiro. Tudo bem, obrigado. A internet já não está ajudando muito. Estou vendo aqui, Verão. Ok, eu quero consultar cargos. Bom, alguns foram rejeitados. Fala que já existe, tá vendo? Já existe, mas tem rejeições aqui que ele fala da regra de precedência. Deixa eu achar aqui, deixa ele retornar para nós. Enquanto ele consulta aqui, vamos falando um pouquinho sobre... tá complicado. Vamos falando aqui sobre a questão dos nossos empregados. É bom a gente saber algumas experiências, né? Quando nós falarmos que nós temos estagiário, preste atenção nisso, estagiário. Existem algumas informações que são necessárias para o estagiário entrar na base do E-Social. Tá? Quando eu falar de menor aprendiz, eu preciso saber de onde vem esse menor aprendiz, quem é que está me cedendo essa mão de obra. Então, até então, para nós aqui na folha, tranquilo, eu faço a folha e tudo bem. Mas agora, para essa pessoa entrar na base do E-Social, existem informações aqui, rejeitou por conta do CBO. CBO é inválido, isso aqui é normal. Temos que corrigir se for o caso, tá? Já existe na base, eu queria uma da regra de precedência aqui. Então, pensando no cadastro da empresa, assim, deixa eu voltar lá no S1000, enquanto ele consulta aqui. Lembre da classificação tributária. Se for a 80, que fala que a empresa que é isenta, que ela tem uma isenção na parte tributária, o E-Social quer saber com base em que ela é isenta. Eles querem saber, com base na classificação tributária. Perfeito? Vamos fechar aqui rapidamente. Mas aqui tá. Aí tá vendo que como ele está processando, eu estou querendo fechar, o que fosse minimizar, o sistema está trabalhando, está conectado com o provedor, então isso aqui para ele não é legal. Então assim, empregado, sendo estagiário, o que tem que ser sabido? Time out, demorou muito.
O que tem que ser sabido? Rapidamente aqui. Isso aqui para você eu acho que é importante. Se a classificação tributária for a 80, o que é essa 80? Eu não sei, nunca ouvi falar. Entidade beneficente ou isenta, ok? Se for, aqui no cadastro da empresa, no módulo pessoal, outros, está aqui em cima, isso aqui é novo, novíssimo. Isenção. Está aqui, ó. Essas informações nós vamos levar lá para o arquivo que eu vou transmitir para o E-Social. Ele quer saber a sigla e o nome do ministério ou a lei que concedeu essa certificação dando isenção, porque às vezes é uma lei, né? O número do certificado que essa empresa tem, que o empregador tem para ter essa isenção, quando foi emitido esse certificado e quando ele vai vencer. Se o certificado estiver vencido, ele quer o número do protocolo de renovação, a data que esse protocolo foi feito, quando foi publicado no Diário Oficial da União e o número da página do Diário Oficial da União. Essas informações tem que ter se a classificação tributária for a 80. Eles pedem. Eu não tinha isso aqui, nós não tínhamos isso no nosso sistema. A gente criou exatamente por conta do... Quando eu coloquei a classificação tributária, alguém já achou a 80. Colocou, foi transmitir, deu erro na estrutura do arquivo, faltando informações complementares. Que é isso aqui, ó. Então a empresa, o empregador tem que ter esse documento para você alimentar essa informação, tá? Cleiton. Pensando na 80. Pergunto para você, o que vai fechar de igreja aí, hein? Mas aí eu pergunto, a igreja é isenta ou é imune? Então está fora desse contexto. Eu estou falando isso não é porque eu sou bom no assunto, não. Alguém comentou isso no grupo nosso ontem lá. O cara falou, a igreja é imune. Por isso que eu estou perguntando, tá? O grupo é muito bom nesse sentido. Falando no grupo, eu escrevi ali o e-mail que você pode, caso você queira participar dos grupos, tá? É o socialdom@hotmail. Mas depois eu vou mostrar aqui no computador. Vou fechar as ONG, né? As ONGs da vida aí. Ok. Tá. Vamos só verificar como é que ficaram aqui os cargos. Boa parte autorizado. Ótimo. Então tá. Eu vou partir do princípio que aqui está tudo ok, tá bom? Primeira fase, eu mandei quadro de horário, funções, só que no meu caso eu não tenho função, né? Cargos, lotação tributária, as rúbricas, que nesse caso, pensando na segunda fase, ela não é fundamental, ou seja, ela não vai influenciar na recepção do S2200 e o 2300. Estabelecimento e o próprio empregador. Alguém me perguntou, a minha empresa é do MEI, né? Tem funcionário? Tem que transmitir, tá? Tem que transmitir. A minha empresa é do MEI, não tem funcionário? Não tem. Tem que transmitir ou não? Sim. Qual que é a regra? Se o CNPJ está ativo, a empresa não tem ninguém, tá? Esquece o MEI, não tem ninguém. Está ativo o CNPJ? Eu transmito o S1000. E depois, o que é que eu faço? Quando a gente for fazer a terceira fase no evento S1299, que é o fechamento da folha, nessa informação a gente vai falar que essa empresa não tem movimento. Então é o seguinte, empresa com o CNPJ ativo, eu não faço prolabore, não tem salário, não tem nada. Nós temos que fazer a carga inicial, pelo menos com o S1000, certo? Só isso. Entrou. E depois, a gente vai transmitir o indicativo que essa empresa não tem movimento. Essa informação vai valer para o restante do ano. Então, assim, se a gente fizer em novembro, por exemplo, então está indicando que 2018 não tem nada. Quando chegar em 2019, outra vez eu transmito 1299, dizendo que não tem movimento. Aí, de repente, lá em agosto de 2019, começa a ter movimento. Aí a gente começa novamente a transmitir as folhas, se for o caso. Então, se o CNPJ está ativo, tá? Tem que fazer essa abertura e depois fazer o indicativo que não tem movimento, tá? Independente de ser MEI ou não. Tudo bem? Sim. Deixa eu perguntar, no caso de filial, depósito fechado, não tem funcionários, não tem movimento, só de troca de mercadorias entre filial e matriz. Eu informo só o S1000. Na verdade, o 1000 já foi para ela. Nesse caso, vamos informar o 1005 e o 1020,
da filial, que é o estabelecimento em si, e como não tem ninguém, aí depois vamos mandar o 1299 dizendo que não tem pessoas lá dentro, ou seja, que não tem movimentação. Então eu informo o S1000 da matriz, né? Na verdade é o seguinte, e a filial, gente, o S1000. às vezes a gente tem essa confusão. O S1000 pensa no auditório, ok? Aí quem que vai entrar nesse ambiente do S1000? Porque se você lembrar, quando a gente fez aquela exclusão, que eu limpei a base de dados, ele falou lá, rejeitado, e na sequência ele comentou. O que eu quero aqui? 3. Aqui, ó. Foi o primeiro que nós fizemos. Ele falou o quê? Que o empregador, aqui o que ele está me mostrando? A raiz do CNPJ, ok? A raiz do CNPJ. Então quer dizer que aqui eu poderia fazer a abertura com o meu S1000 de uma filial, não tem problema, tá? Só que depois eu tenho que mandar os dados da matriz também, que é o estabelecimento. Então o que acontece? Matriz e filial, o 1000 é uma vez só que você faz a abertura. E na sequência que vem as informações de cada estabelecimento ou também da sua devida lotação tributária, entendeu? Então pensando que uma filial não tem ninguém, mas o CNPJ está ativo, a gente vai bota lá o 1005, 1020 e depois vem o indicativo para aquele CNPJ ou para aquele estabelecimento que ele não tem movimento, mas que tem que ser enviado, tem. Ok? Tá. Ok, então, me perdi. Bom, mandamos a primeira fase. Tá bom? 10:37. Primeira questão. Eu estou em S2190. Admissão preliminar. Vou marcar. Aí tá. O evento S2190, admissão preliminar, só será permitido em ambiente de... Isso aqui foi uma decisão minha, tá? Nem pedi autorização para o Everaldo. Olha só, o que estava acontecendo? Aliás, o que é o S2190? É um cadastro mínimo do nosso vínculo. Mínimo. O que é esse mínimo? CPF, o PIS, data de nascimento com o nome e admissão. Certo? Só que você está em ambiente de homologação, você está testando e você só vai mandar esse cadastro mínimo, porque depois que você fizer isso, aí você tem que atualizar todo o cadastro e a gente tem que mandar ele completo no 2200. Então, eu estou forçando a barra com você. Se a gente está homologando, vou mandar o cadastro completo para a gente ver o que está errado, se é que está errado, e fazer a devida correção. Vocês estão entendendo? Tá, o 2190, o S2190, qual que é a ideia? Eu preciso admitir um empregado, ele tem que começar a trabalhar amanhã, porque a gente tem que avisar pelo menos um dia antes, avisar não, cadastrar, né? Ele tem que estar devidamente autorizado no E-Social pelo menos um dia antes. E você vai contratar a pessoa. Tem o endereço? Tem o que mais? O endereço, a escolaridade, filhos? Não, não tem nada. Então, pegue esse mínimo de informação, CPF, PIS, data de nascimento, admissão e o que eu falei? E o próprio nome, né? E aí a gente manda. Aí ele recepciona. Pronto, já está lá, já estou atendendo os requisitos do E-Social. Eu não vou pagar a multa dizendo que eu cadastrei o cara atrasado. Tipo assim, vou admitir no dia... Que dia é hoje? 18? No dia 19. E eu só mando para o E-Social no dia 19. Ou seja, a data de admissão é a mesma data que ele chegou no E-Social. Com certeza vai chegar uma notificação para nós, uma multa sobre essa admissão equivocada. Perfeito? Então o preliminar é porque às vezes... tipo assim, na nossa primeira fase lá, com algumas empresas... O cara fazendo tudo certinho, mandou o 2290, aí rejeitou. Aí deu um bocado de informação que não estava ok. Só que a gente não tinha tempo de buscar essa informação, vencendo o prazo para concluir. O que nós fizemos? Mandamos para aquela pessoa específica no 2190, que foi um volume menor de informação,
ele não é tão crítico e ele recepcionou. Num segundo momento, o que eu faço? Depois que eu arrumar tudo, eu mando o 2200. Vocês estão entendendo a ideia do cadastro preliminar? Então, em ambiente de homologação, de teste, eu não vou deixar você testar só com isso, porque de qualquer forma você tem que chegar na outra parte também. Tá bom. Aí eu cheguei a ver um empregado hoje aqui, cheguei e mandei para ele lá, aquele mínimo, né? Isso. O cara chega, vai embora, não volta mais. Aí eu tenho que cancelar ele? Nós fizemos a admissão, não fizemos? Aí tem que saber a situação na qual ele deixou de vir, porque a admissão para o social foi feita. Pois é, aí o cara sumiu do mundo, antes, a carteirinha sumiu. O que eu sei é o seguinte, antes do início do trabalho, se ele não começou a trabalhar, a gente pode fazer a exclusão, mas se chegou na data, aí já tem que fazer um procedimento para isso aí. O colega quer falar, às vezes até compartilhar uma experiência. É o seguinte, normalmente só se chega ao escritório contábil as informações para registro 1 ou 2 semanas depois que o cara está trabalhando. Verdade. Isso é uma realidade. Ninguém manda para o contador antes do funcionário começar a trabalhar. Não manda, não se manda. Isso é a realidade hoje da área contábil, é essa. Certo. Ninguém recebe, meu funcionário vai começar amanhã. Não se acontece isso. Vai ter que se mudar a mentalidade, né? Qual que é o seu nome? André. Então, eu sei que vocês vão falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse fato, que isso é um fato, né? Mas o E-Social, ele não veio mudar nada em termos de lei, né? Ou seja, essa admissão tem que estar tudo devidamente registrado para o cara começar a trabalhar. Então, se o nosso cliente, o empregador, insistir nessa prática, eu acho que você tem que ficar tranquilo, você tem que relaxar, essa é a verdade. Só que ele tem que saber as consequências da atitude, porque eu sei que o E-Social, às vezes no primeiro momento ele nos assusta, mas eu acho que ele está vindo para nos ajudar, porque nessa hora, ou o empregador vai se adequar e vai seguir a sua cartilha, que a sua cartilha é o que a legislação manda fazer, ou ele vai começar a pagar a multa uma atrás da outra. Quando chegar a multa, aí você pode ter certeza que eles vão mudar. Agora, nós temos esse trabalho de informar o empregador das consequências desse tipo de atitude. Você está entendendo? Eu sei que essa é uma prática, vocês melhor do que eu. Mas vai ter que orientá-lo e dizer, tudo bem, eu vou admitir quando chegar aqui. E nesse contexto, só mais um comentário, uma experiência. A pessoa estava fazendo o cadastro aqui do empregado e transmitindo, tudo certinho, dentro do prazo. Aí uma funcionária é encarregada lá de fazer o cadastro dos empregados, das admissões. Fez o cadastro bonitinho, registrou, foi mandar para o E-Social. Aí rejeitou. Tinha uma informação lá que não estava batendo, e olhamos e tudo. Aí eu até conectei com a usuária, já era quase 6 horas, eu até fui lá de casa. E falei, olha, eu não estou descobrindo o que é, eu acho que você vai ter que mandar um backup e eu analisar aqui. Mas enquanto a gente estava conversando, aí por acaso eu olhei na data de admissão. Então assim, a pessoa era para ser admitida, se não me engano, sei lá, 30 de julho, por exemplo. Só que ao invés de estar 30 de julho, estava 7 de qualquer coisa, inverteu. Tipo assim, estava 7 de fevereiro. A data de admissão estava 7 de fevereiro. E a empresa já estava em ambiente de produção. O que ia acontecer? Se por acaso não tivesse tido essa rejeição, que foi um probleminha lá qualquer, ele ia entrar com a data de admissão de fevereiro, sendo que ela foi admitida, ou deveria ser admitida agora em agosto. O que oficialmente vai acontecer? Vai chegar a multa para a empresa. Então, nesse caso, se o cara, tipo assim, admite com data de 2 meses atrás, né? Você pode fazer, mas tem que estar ciente que vai ter que arcar com todos os custos sobre essa questão, tá? Infelizmente. Oi. É só para me clarear. Então é o seguinte, no caso que ele estava falando, eu cheguei e cadastrei o cara hoje, para admitir amanhã. Uhum. Acontece que o cara deu no pé, não sumiu no mundo, certo? Como que ele faz? Sim, se ele fez isso, e você, até antes do início da admissão, a gente pode cancelar.
Mas da data de admissão para frente, não. Amanhã eu posso cancelar. O cara não veio. Antes do início do trabalho ou antes do início da admissão, a gente pode cancelar. Então tá, da admissão para frente, da admissão aí já não frente, pode. Não, tá. Uma perguntinha. Eu posso cadastrar um funcionário para começar a trabalhar daqui 10 dias? Pode. É no mínimo um dia antes. No mínimo, No né? mínimo, mas eu já posso fazer todo o fazer trabalho aqui. Eu quero contratar no final do mês. Então eu posso fazer o cadastro hoje. Você já pode transmitir e vai ficar esperando essa data. Então sem tá nenhum bom. problema, tá? Ok. O quanto antes, melhor. Ok, obrigado. Bom, entrando aqui no cadastro do empregado, já vamos falar aqui então da pessoa. Agora presta atenção que isso aqui é relevante e vocês vão ter que começar a conversar com colegas de outros escritórios, até fora do estado. Para quem tem matriz e tem filiais. Ok? Tá. Lembra lá, o S1000 é o nosso auditório. Ok? Aí eu tenho a matriz, os dados da matriz e os dados da filial. Tá bom. Aí eu tenho aqui a minha primeira empregada, colaboradora, que é a Grace Kelly. A Grace Kelly. A matrícula dela é a matrícula 1. Perfeito? Presta atenção. Quando eu for fazer agora, e vou fazer a inclusão da Grace Kelly na base do E-Social, para essa empresa, digamos que seja aqui o Carrefour. Quando eu for fazer a filial, o senhor aqui, qual o nome do senhor? O verde, Edvard. O Edvard, agora pensa no nosso programa. Eu controlo a matrícula, é por empresa, não é? Empregado 1 na empresa matriz e empregado 1 na minha. Para o E-Social, essa matrícula não pode ser a mesma. Infelizmente. Ele olha para a base de dados e vê um conjunto de empregados ou de colaboradores. Perfeito? Então eu só posso ter uma pessoa com a matrícula 1. Mas é de outro CNPJ. Ele não vê isso. Então a matrícula do Edvard tem que ser outra. Então vai ser a 2. Beleza, só que a 2 essa aqui já está utilizando também, que eu mandei. Perfeito? Então, não pode coincidir número de matrícula. Pode colocar Não, no nosso programa a gente não tem na identificação do empregado essa questão para letras. Nós não temos. O nosso campo, o campo da matrícula é um campo numérico, então não dá para você jogar letrinha, ok? Poderia, mas não é o caso. Bom, o que nós fizemos? Eu criei uma ferramenta para você entrar na empresa em questão e você mudar a matrícula. O que é esse mudar? Jogar para o número lá na frente. Então, se a minha matriz aqui começou do 1, sei lá, tem 50 funcionários, beleza. Qual que é a perspectiva de crescimento de admissões? Até quanto que eu posso chegar aí nos próximos 10 anos? De repente pode chegar até no 1000. Então, o que eu vou fazer? Na minha filial, eu quero que ela comece a partir do 3000, ou 1001, se for o caso. Vocês estão entendendo? Para quê? Para que a numeração não coincida. Tá. Por que eu falei que vocês vão ter que estar conversando? Cadê o Tom? Wesley? Por que vocês têm que estar conversando, às vezes, com outros colegas de outros sistemas, fora do estado? Porque, às vezes, quem faz a matriz é o sistema da Tron. Quem faz a primeira filial é um outro contador que tem Alterdata. E nós estamos com a segunda filial, que é o do nosso programa. Aí, quando alguém transmitiu, se é que eles usam o mesmo esquema de numeração, e aí? Porque também vai coincidir, e não pode coincidir, as rubricas. Porque, de repente, você está mandando as suas rubricas pela primeira vez. Até pode parecer com aquele caso que eu contei agora há pouco, do usuário que era encarregado da folha, mandou, e uma outra contadora mandou de outro escritório com outra sequência, juntou tudo, porque eram números diferentes. Né? Mas se forem coincidentes, só pode existir uma rubrica. Da mesma forma, os cargos. Então, nós vamos passar por esse embate também. Então, quando eu pensar em matriz e filial, eu tenho que começar a me preocupar ou a zelar pela matrícula dos meus colaboradores. Perfeito? Leio. Pensando nisso,
Pode falar. Pensando nisso, nós criamos uma ferramenta, né? Ferramenta profissional revisar. Tá aqui, ó, revisar, tá bom? É aqui? Não. Perdão. Aqui tem outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Ferramentas profissionais, mudança de matrícula. Tá aqui. Essa opçãozinha para mudar a matrícula nós já tínhamos no sistema, tá? Já tínhamos. Só que eu tive que falar, essa mudança é manual, que você vai fazer o controle, ou eu quero fazer de forma automática? Nesse caso, de forma automática. Vamos pensar que aqui, essa aqui eu estou com a base do sindicato, tá bom? Aí tem o sindicato aqui, tem a chácara, que tem um bocado de empregado lá também. Quando eu falo que eu quero fazer mudança automática, regra para o automático. Eu quero que inicie com qual número? 2. Quantos dias eu quero nessa matrícula? 4. Então, como é que ele vai ficar? 2.000, tá vendo aqui? Então, tá, vai começar do 2.000. Aí eu te pergunto, você quer reiniciar em ordem cronológica? O que isso quer dizer? Ele vai olhar para a data de admissão, vai pegar de acordo com a data de admissão e começa no 1, 2, 3, cronologicamente. Ou você quer que ele preserve a raiz da matrícula. Por exemplo, o Kleber é o 183, beleza, então vai ser o 2.183. Vocês estão entendendo? Porque às vezes você já tem mais ou menos memorizado quem é quem, né? Então existe essa prerrogativa para você. Ou eu reinicio cronologicamente, ou eu preservo a raiz desses empregados. Tá? E aí ele vai a partir de 2.000 e muda. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o movimento do empregado, as folhas que você fecha, ela está vinculada à matrícula do empregado. Quando você muda de cargo, eu foco na matrícula. Quando eu mudo de salário, eu foco na matrícula. Quando eu defino o período de férias, está na matrícula. Então, quando a gente vai fazer essa mudança, ela mexe em toda a estrutura da nossa base de dados, porque a matrícula, ela norteia tudo que diz respeito ao empregado. Tá? Agora, quando eu decidi começar do 2 aqui, poderia ser do 3? Poderia, já mudou para 3.000. Eu tenho que analisar e discutir, pensar matriz e filiais. Ah, mas espera aí, Cleide, eu tenho uma matriz e 5 filiais. Então, esse procedimento, você tem que saber mais ou menos quantos empregados você tem em cada um e qual a possibilidade de crescimento disso aí, tá? Para a gente administrar melhor essa questão. Essa é a ideia. Sim, Verão. Cleide, realmente esse lá em cima, a gente pode colocar aquele 000, não tem problema, né? Agora, só gostaria que você trocasse. Passar primeiro a raiz, depois tu coloca o outro. Ah, tá. Porque a cabeça nossa vai ficar na primeira aí, né? E geralmente tem que preservar. Tá, ok. Vocês entenderam? Então, com isso aqui, se eu clicar em executar mudança, ele vai fazer a mudança das minhas matrículas. Tá? Tá claro para vocês? Uma empresa que estava com um contador, 7 meses do ano, aí a partir do mês já passou para outro contador. Tá, de janeiro a julho estava em um contador. Pois é, mas e aí? Esse contador, ele já fez a transmissão ou não? Ou agora que vocês pegaram? Pegou agora? Não, o escritório A, né? Certo. Onde a empresa estava. Certo. Então, lá a matrícula do empregado, digamos que era 500. Perfeito. Aí, quando passou para o escritório B, a matrícula do... Começou do 1. Mudou. Por exemplo. A matrícula. Uhum. Digamos que foi lá para... Seja 300, voltou, ou então foi para 800 e pouco. Entendi. Né? Porque é o mesmo CNPJ que estava sendo transmitido, né? E agora, como que fica no outro escritório? A pergunta é, o primeiro escritório já fez a transmissão para o E-Social? Sim, vários meses, né? Digamos. Se é um ele exemplo. Já... Né? Sim. Porque como se ele não funciona? transmitiu, vai prevalecer... Sim, já transmitiu, né? Tá. Quando estava no anterior, né? Sim. Supondo que ele não transmitiu, aí você fique tranquila e faça a transmissão inicial sendo sua, certo? Partindo do princípio que ele já fez a transmissão, novo empregado.
é social. Olha aqui, ó. Esse aqui é o campo destinado para você dizer qual é a matrícula dessa pessoa dentro do ambiente do E-Social. Ou seja, o outro escritório, quando ele vai passar as informações, ou transmitir essas informações para o segundo escritório, que é o seu caso, então nós temos que saber qual era a matrícula dele lá. Então, digamos que fosse o 500. Então, aqui eu vou ter que falar que a matrícula dele já existente no E-Social é a 500, ou 0500, ou 500B, entendeu? Para o sistema saber, e aí, com base nessa informação, é que ele vai fazer as transmissões, não pensando nessa matrícula aqui, e sim nessa que já está na base do E-Social. Então, quando você está fazendo a inclusão ou a admissão, estou fazendo a admissão, estou cadastrando um empregado pela primeira vez no meu sistema. Esse empregado já está na base do E-Social? Se já está, ele já tem uma matrícula lá dentro, concordam? Seja com letra, seja o que for. Então aqui, esse campo, ele só fica habilitado quando é um novo empregado. Eu já poderia pôr o 500 lá? Sim. Já poderia, né? Sim, mas nós temos que saber que o 500 é a matrícula que ele foi admitido e está dentro do E-Social. Isso. Entendeu? Como porque eu não tenho 500, aí eu já posso pôr 500 para ele. Porque na verdade a gente vai continuar com essa numeração nossa interna, mas para efeito de E-Social, aí nós vamos começar a olhar para onde? Para cá. Perfeito? Para cá, tá? E o que eu ia falar em cima disso aqui ainda? Tá, eu vou admitir, ele é novo. Ah, sim. Se eu pegar alguém que já está cadastrado, teste do aprendiz, E-Social. Observa que o campo não está habilitado para mim. Então é só quando você está criando alguém ou cadastrando alguém, tá bom? Pode falar. É uma pergunta mais do E-Social, não sei se você vai conseguir responder, mas, por exemplo, se o funcionário tiver a matrícula 500 e ele foi admitido hoje, o 501 automaticamente só pode ter admissão depois dessa data não, ou eles não vão respeitar? Não, eu, sinceramente, oficialmente eu não sei, mas vou te falar pela experiência, até com base nisso aqui, porque tem que ser sabido. Vamos pensar, no sistema da Tron, eles controlam a matrícula por letra. Por exemplo, né? Não tem nada que impeça. Então, o nosso é por número. Então, o que precisa é que ele tenha uma identificação. Então, e ela tem que ser única para o E-Social, tá? Então, não precisa obedecer essa sequência numérica crescente conforme a data, não. Não há essa necessidade. Bom, voltando para cá. No empregado, então, você viu que você pode mudar a matrícula, beleza? Para o E-Social, cada colaborador, ele também precisa ser qualificado, ou seja, nós temos que indicar quem é ele dentro do ambiente do E-Social. Ou seja, que tabela, essa tabela aqui especifica a categoria de cada trabalhador. O que nós temos aqui? Ó? Isso aqui não é nosso, é do E-Social. 101, empregado em geral, inclusive empregado público, administração direta. 102, trabalhador rural. 103, empregado aprendiz, que seria o menor aprendiz. Estão vendo aqui? 105, contrato firmado nos termos da lei 9.601. Trabalhador temporário, contrato intermitente, que seria quem? O 100 e... Estão vendo aqui? Qualquer pessoa, seja no S2200, que é quem tem vínculo, empregados, ou 2300, que é quem não tem vínculo, autônomo, sócio, diretor, né? Para ele entrar no E-Social, tem que ser estabelecida qual é a categoria dessa pessoa. Aí você tem que olhar para cá. Da mesma forma que nós tivemos que configurar as rubricas, lembra? Eu também tenho que configurar os meus colaboradores, tá? Nesse caso, aí o Everaldo já saiu, vamos falar dele aqui, vamos falar mal, né? Porque eu consegui, é mais fácil, para mim foi tranquilo, eu vejo lá quem é empregado e eu sei que vai ser 101 ou 102. Eu já fiz isso aqui para vocês. Ou seja, você não precisa ter que definir manualmente um por um. Se quiser, posso? Pode. Mas se quiser, o programa já pode ir lá e qualificar para você. Porque são poucos os vínculos que eu tenho que relacionar e eu consegui fazer isso. No caso das rúbricas, aí eu prefiro que a diretoria me fale exatamente o que é, porque às vezes tem alguma coisa que eu posso ter uma interpretação equivocada, e no final isso vai cair sobre os meus ombros. Então eu ainda espero que venha deles para a gente colocar essa opção. Não é que o programa vai mudar automaticamente, não.
Vai fazer se você quiser, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o empregado 183, ele está qualificado como 101, que é empregado em geral, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar isso aqui. 183 é social, está zerado. Perfeito? Tem nada. Mas olha aqui, ó. Lembra da nossa classificação que é empregado? Então esse aqui é um volume bem menor e também a relação das categorias do E-Social ela é pouca, né? Então deu para eu fazer esse trabalho. Tá bom. Como eu sou empregado, vamos fazer de conta que são 100 empregados e não tem ninguém configurado. O que eu fiz? Você vem em ferramenta, profissionais, aí sim, ó, revisar, que foi aquela primeira opção que eu entrei equivocadamente. Esse quadro aqui do lado direito, ó, revisar categoria do E-Social. Você tem que marcar que você quer revisar e você manda só isso. O que ele vai fazer? Ele olha para aquela classificação, se ele é empregado, se é menor aprendiz, se ele é sócio, se ele é autônomo, né? E eu busco a categoria correspondente no E-Social e já coloco na base do profissional lá, se for o caso. Eu vou processar, nesse caso eu acho que ele só vai falar que processou um. Aí foram revisados um registro. Vamos verificar lá? 183. Vamos ver o campinho. Olha lá, ó. Como ele é empregado, perfeito? Ele colocou o 100 e... Lá no cadastro da empresa, vocês vão lembrar que a gente pergunta se lá na empresa se é empregador, se é produtor rural, lembra disso? Se lá estiver falando que é produtor rural, aqui eu não coloco 101, eu coloco 100 e... Entenderam? 102. Oi? Cadê o microfone, Cida? Você não pode sentar, Cida. Cleide, é sabido por nós que trabalhamos na área do departamento pessoal, que o empregado é admitido e demitido e ele fica ocupando uma aba dessa de empregado que passou pela empresa. Certo. Certo? O histórico dele fica guardadinho aí. Tá aqui. Essas parametrizações, esses eventos aí, tudo, eles vão ser feitos nesses empregados demitidos também? Ou o programa vai fazer a leitura de quem foi demitido na verdade, e simplesmente pular ele? Eu reviso todos. Porém, quando a gente for fazer a carga inicial, nós vamos fazer a carga inicial de quem? De quem está ativo. Aqueles que vão dizer, foram demitidos lá em janeiro. Não vai entrar nessa carga inicial nossa, que começa agora a partir de outubro. Isso o programa vai fazer a leitura sozinho? Sim, ele já vai identificar. Não tem que marcar nada, não? Não, não precisa, tá? Não há necessidade. Ok. Com isso, o Cleide... sim. Esse 183 sou eu, tá bom? Tá aqui, ó. Empregados, estagiários com detalhes, tá bom. Então já vamos aproveitar o gancho aqui antes de transmitir o CLEIB. Registro, estágio. Essa opção só está disponível se eu fosse um estagiário, tá bom? Como eu sou empregado, não está disponível. Vamos forçar a barra? Estagiário. Digamos que eu seja só para reforçar aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quando eu sou estagiário, registro, agora eu vou de novo em estágio, tá? Agora ele deixou eu entrar. Aqui está aquela telinha que eu falei para você. Quando é um estagiário, o que nós temos que fazer? O E-Social quer saber qual é a instituição de ensino, ou seja, o colégio, a faculdade, onde é que eu estou estudando. Quem está fazendo esse intercâmbio, essa integração entre a instituição de ensino e a empresa, tem que ter. A data prevista para terminar esse estágio, o valor da bolsa, a natureza do estágio, se ele é obrigatório ou não obrigatório, porque às vezes você contrata o estagiário, mas não em caráter de obrigatoriedade dele cumprir estágio. Esse estudante, esse estagiário, qual que é o nível de estudo dele? Especial, mãe social, bom, isso aqui está aqui porque é o que está do social, mas sinceramente eu não sei o que é mãe social, mas tudo bem. Nem me pergunte, eu vou me informar depois. Eu não tinha visto aqui, eu fiz, mas não me lembro dessa mãe. Mas ok. Superior.
pede-se também a apólice de seguro para esse estagiário. Eu acho que quando é estagiário, tem que ter seguro, tá? A área de atuação, e ele quer saber quem vai supervisionar esse estágio, com o CPF e o nome da pessoa. Isso tudo você precisa para estagiário. Tá. A instituição de ensino, como assim instituição de ensino? Vou clicar no cadastro. Ele quer CNPJ, razão social e o endereço. Tá? Isso aqui tudo vai para lá. Da mesma forma, o agente de integração, que seria, por exemplo, o IEL. Tá? Também CNPJ, razão social e o endereço. Todas essas informações elas vão no cadastro ou na admissão dessa pessoa que é estagiária. Ah, mas eu já tenho um estagiário que está aqui na empresa já tem 6 meses. Se for para entrar no E-Social, essa informação tem que existir. Então você tem que ir atrás dela. Do contrário, ele não vai aceitar ele como estagiário. Ok? Tá claro? Porque se a gente não colocar, ele vai pedir lá algumas informações complementares. Da mesma forma, eu sou empregado. Eu estou falando aqui porque eu vou comentar, porque a hora que eu transmitir aqui vai ser de boa, deve admitir, deve autorizar sem nenhum problema. O Cleibe, ele trabalhava, pensando aqui no contexto do sindicato. Então tem o sindicato aqui e nós temos a chácara, né, o camping. Aí eu era lá o campeiro, lá, o chacareiro, o caseiro, isso. Caseiro que fica só em casa, né? Eu era o caseiro. Legal. Aí o Everaldo resolveu me trazer para cá. Ou seja, eu estou sendo transferido, não estou? Dentro do mesmo grupo. Beleza. Nesse caso, quando é que eu fui transferido? Que essa informação ela é importante para nós, a gente sempre fez uso dela, e você sabe disso, por conta do CAGED, né? Que eu olho para essa data aqui de entrada, porque no CAGED a gente também relaciona isso aí, essas transferências. Só que agora, pensando no E-Social, nós temos que informar nessa transferência qual era a minha matrícula lá na chácara, que eu era lá, sei lá, eu era o 020, perfeito? E o CNPJ anterior, de onde eu vim. Precisa dessa informação, porque ele vai cobrar de nós na hora que eu gerar o E-Social. Gerar o arquivo para transmitir. Então precisa saber a matrícula e o CNPJ de onde eu vim. Ou matrícula agora? Oi? Aí nós vamos ver essa matrícula que ele tinha anteriormente aqui. Ele pede a matrícula anterior. Que na verdade, se é a minha nova admissão, eu vou repetir ela aqui também, não vou? É a mesma matrícula, né? Até porque eu já estava, teoricamente, cadastrado no E-Social pelo camping lá, pela chácara, tá? Mas se eu estava lá no camping, 2003, você estava em 2003 lá. Certo. Quando eu vinha para cá, certo? Eu já tenho 2003 aqui. Não, já tenho um 3 aqui. Mas eu posso mudar essa matrícula? Ou tem que pegar a cá de lá? Nós vamos ter a matrícula que eu vou estar criando aqui, só que se eu já fui incluído na base do E-Social pelo camping, qual era a minha matrícula lá? A que for lá, eu vou trazer para cá. Aí eu não vou mudar esse número aqui não, até porque ele pode coincidir também, né? Então nós vamos olhar para esse número que vai estar definido aqui e que vai ser o mesmo, cadê? E que vai ser o mesmo que vai estar aqui, ó. Ou seja, essa matrícula anterior, ela vai me acompanhar enquanto eu estiver dentro do grupo. Eu não estou no CNPJ aqui do sindicato? Estou ou não estou? Eu faço parte da mesma base de dados. Tá? Quer dizer que vai ser sempre o tempo, matrícula filial vai bagunçar tudo, né? Na verdade, esse histórico da matrícula ele vai me acompanhar enquanto eu estiver dentro do mesmo grupo aqui. Tá? Outra informação relevante. Então, pensando na transferência, tá? Eu tenho que me preocupar com a matrícula anterior e o CNPJ. Kleiber. Oi. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar. Os pastores, eles são autônomos. A gente tem que informar eles no E-Social. Eles vão fazer o cadastro dele aí. Como que vai ficar? Os pastores. Os pastores? Isso. Bom. Tem que enviar para o E-Social. Temos porque o pastor, igual acho que da mesma forma o padre, né? Ou seja, esses agentes religiosos, se eles têm a remuneração, porque nem sempre vai ter essa questão da previdência, mas tendo o imposto de renda, tem que entrar por conta do próprio imposto de renda. Aí a previdência eles que pagam, entendeu? Sim, mas aí entra o imposto de renda. Então aí entendeu que sim, só que o Arnon está ali falando que não. Mas no caso ali eu vou ter que preencher essa ficha.
A pessoa para entrar aqui, eu vou ter que colocar, aí já na verdade, é como se fosse um autônomo aqui. O que nós vamos fazer aqui? Vamos achar aqui, ó. Eu não lembro, sinceramente, de cor, eu não sei. Quanto? 23, empresário, sócio, membro. Vamos ver aqui. Aqui, ó. 781. Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa. Sim, Arnon? Ô Kleber, você mostrou o código aí. Nesse caso aí é por causa no caso da retenção. Isso, exatamente. Pois é, mas a colega falou aí que ele é autônomo. O ministro religioso, ele não é autônomo, viu, colega? Às vezes você pode estar tributando errado, porque ele não recebe, o ministro ele não recebe remuneração, ele recebe uma prebendas pastorais, que ela é isenta desde 90, tem as leis. Se quiser saber, depois é só me contactar. E foi agora, com essa bagunça que houve aí, foi convalidada pela 1315, alguma coisa assim, só me falar. Aí então ele não tem incidência previdenciária alguma e não pode ser classificado como autônomo, entendeu? Tem muito equívoco na área religiosa sobre isso aí. Isso é um fundo missionário que ele recebe, que é ligado à função dele, entendeu? A função religiosa. Aí eu, posso ser sincero, nem saber desse código aí. Mas é no caso do IR só. Isso, é por conta do IR, ele tem que entrar, porque vai ter a retenção. Até eu mesmo, lá da igreja que eu frequento, eu fiz, porque eu vi essa lei, eu fiz um estudo, e eu tinha entendido que, como já havia a lei e foi reformulada, eu entendi que, além de previdenciária, tributariamente tinha isentado, mas não, a lei só reforçou a lei anterior. Tributariamente, que é relativa ao IR, não. Ele foi convalidado, só tem a retenção do IR, e a igreja não paga nada sobre ele. Então, foi essa isenção que a lei veio reforçar. Sim, mas por conta do IR, ele tem que entrar. Aí, mesmo que você... A questão, às vezes, aqui, ela falar que ele é um autônomo, vai cair por terra quando ela chegar no 781. Mesmo que na nossa base aqui eu fale que ele seja um autônomo, eu vou ter que qualificá-lo para o E-Social, não vou? Vou. Aí eu vou ter que escolher quem? O 781, que é o que vai para o E-Social. Então, todo caso tem que colocar no E-Social. Sim. Cleiton, exatamente, pensar nessa questão do imposto de renda, não por causa da Previdência. Mas aí não vai gerar problema lá na área previdenciária de querer calcular os 20%? Não. Entendo eu que não. Exatamente por quê? Porque quando a gente for efetuar os pagamentos, aí as rubricas que vão estar inerentes a essa pessoa, elas vão estar indicando se ela é ou não é base para a Previdência. Certamente iremos que não, e não sendo, e sendo para essa categoria aqui, o próprio social vai saber o que fazer. Porque hoje a gente declara no DCTF essa retenção, entendeu? Não é no DCTF e depois no início do ano na FD, entendeu? Aí então o E-Social é o que eu falei, eles estão pegando informações que já tem na própria base da... na verdade, eles cobram de nós o que eles já têm lá, né? Eu entendo que todo esse trabalho que a gente tem aqui, se for analisar através de RAIS, CEFIP, né? CAGED, tudo isso aí eles têm. Mas, Kleber, no caso, a DIRF vai ser mandada pelo E-Social também depois. Então nós vamos fazer com os REIMPs da vida aqui. Tudo isso aqui já vai, na verdade, nós sabemos que 15 obrigações acessórias que nós temos hoje, elas vão deixar de existir, porque indiretamente a gente já vai estar fazendo todas elas aonde? Aqui. RAIS, CAGED, CEFIP, DCTF, né? Então, assim, vai estar tudo, o comunicado de dispensa, né? O próprio quadro de horários, como já estava conversando aqui, vai se tornar desnecessário, por quê? Porque essa informação do quadro de horário nós já estamos prestando eletronicamente aqui. Então, se for para ter uma fiscalização, eles já vão buscar essas informações, já chegam com ela aqui em mãos.
Ou seja, até o quadro de horários a gente não precisa mais ter fixado aqui em parede, né? Essa é a ideia. Bom, vamos voltar aqui para a gente fazer a nossa transmissão. O que eu faço? No E-Social, se puder, prende a respiração. Não, eu já cliquei. Se eu clicar aqui, ele vai falar que não está respondendo. Olha lá, ó. O proxy tem a ver com a nossa internet aqui. Não adianta eu insistir, não. Porque quando ele demora assim... configuração... Pode falar. Por que o E-Social está nos cobrando códigos de terceiros para quem está no Simples? Pois é, eu não... Ele pede, porque igual lá a alíquota, né, do RAT, do FAP, eu não consigo... Eu não consigo explicar o porquê deles nos cobrarem. Porque não tinha, não era necessário. Eles estão obrigatoriamente nos obrigando a informar essa informação. Vamos de novo. Se eu fizesse parte, estivesse fazendo parte do comitê que estabeleceu tudo, talvez eu poderia responder com mais, poderia falar, mas acho que é por aí. Eu entendo o seguinte: chegou em novembro, você informou lá, vem informando aí atrás, você não vai ter jeito de voltar lá atrás para informar isso aí, porque em novembro você ultrapassou o limite. Aí você sai do Simples, entendeu? Você não vai ter jeito de retroagir. O meu entendimento, porque aí você já informou. Se você não ultrapassar, beleza, ultrapassou, ele já sabe. Você já estava prevendo lá na frente, entendeu? Não tem jeito de retroceder para reenviar aquela informação. Mas nós vamos atrás dessa informação, viu? Pode ficar tranquilo, nós vamos informar vocês aí. Olha aqui, vamos aqui então, segunda fase. Eu estou aqui nos meus vínculos de admissão. Como eu te mostrei, o 2190 é preliminar, nós não vamos deixar você fazer cadastro preliminar. Eu vou pegar aqui, tão somente, esse cara aqui que é o 183. Detalhe, nessa lista de pessoas, se eu der um clique duplo, eu abro o cadastro, tá bom? Só para você não ter que fechar, ir lá, saber quem é, ou corrigir a informação. Tá bom. Vou marcar ele, então somente ele. Quem? Empregados, estagiários, tá bom? Aqui, ó. 2300 é quem não tem vínculo, e o 2200 é quem tem vínculo. Perfeito? Aqui, inclusive, eu mostro a categoria. Às vezes acontece de você ter esquecido de definir a categoria dessa pessoa, no caso aqui o 101, aí ele não aparece em nenhuma lista. Olha, ó, não está mostrando aqui o fulano de tal. Mas por quê? Porque se você não classificar, se você não definir a categoria da pessoa, eu não mostro ela aqui. Porque eu vou saber se é o 2200 ou 2300 conforme a categoria, tá? No caso aqui, vínculos, 101, por exemplo. Então tá, eu vou pegar essa pessoa, que é o 183, que é quem tem vínculo, incluir, e nós vamos enviar. Enviamos. Tá. Vamos bater um papinho enquanto ele processa lá. Tudo que você envia, eu relaciono aqui do lado direito, ó, isso aqui é o arquivo texto com as informações que eu busquei dessa pessoa, por exemplo, atendendo a especificação do E-Social. Está tudo aqui. Estão vendo? E isso aqui eu vou converter para um XML e depois eu transmito. Tá bom. Foi o que nós fizemos aqui agora, tá? Então, às vezes, quando é necessário, ele fala lá que a informação é informação desconhecida ou coisa assim, eu conecto na sua máquina e tento ver alguma coisa aqui, correndo o olho aqui para saber. Por exemplo, aqui, ó, estado civil, né? Raça e cor, estão vendo? Sexo, né? E por aí vai, né? Olha o nome do trabalhador aqui, ó, NM Trab 15, aí veio o nome dele. Perfeito? Beleza. Tá bom.
Se deu certo, eu não sei. Vamos consultar? Consulta. Como eu estou na consulta, ele pegou só o 2200, vou clicar. E como é a primeira vez que eu estou consultando aqui, vou vir aqui em consultar retorno. Autorizado. Perfeito. Bom, o certo aqui seria rejeitar. E eu passei por várias rejeições com esse problema aqui. Esse aqui é o meu cadastro, tá bom? É o meu CPF, é o meu PIS. Só que eu mudei o nome aqui, tá? Eu mudei. Deixa eu só concluir aqui, Wander. Certo. O que acontece? Uma das coisas que o E-Social faz, e fez muito agora há pouco, pelo menos na primeira fase, na primeira etapa, melhor dizendo, né? Lá na primeira etapa, para as empresas lá de 78 milhões. O nome da pessoa. Vocês estão vendo o nome meu aí que eu coloquei? Não deveria passar, ué. Porque lá na Receita, qual é o meu nome? Cleibe Domingos de Lima. E não empregados, estagiários, seja o que for. Não, mesmo no ambiente de homologação, ele sempre foi crítico. Então, assim, não é que a gente não fique tranquilo com isso aqui, não. Até porque, se é que ele vai aceitar em ambiente de produção, depois pode chegar alguma coisa para nós pedindo para que a gente corrija. Por quê? Porque ele confronta o nome. Principalmente para as mulheres lá, eu lembro na primeira fase nossa, teve muito problema, porque a mulher casa e muda lá, bota o nome do marido lá, o sobrenome, aí depois esquece de tirar, não é assim? Ou às vezes casa, está com o nome de solteira, mas a Receita não mudou. Ele barra por conta do nome, ele fala do nome. Nós passamos por várias situações. Bom, eu não posso concluir que o E-Social está fazendo vista grossa agora para o nome, mas nesse momento ele me autorizou. Não deveria. Ele olha a data de nascimento, ele vai validar o meu endereço. Não, eu não vou entrar não, só vocês vão dizer onde eu moro e deixa quieto, né? Vamos bater lá na minha porta. Cleibe. O CEP, né? Só mais um pouquinho. Por exemplo, o CEP. Quando você não define o CEP, ele pode dar erro na estrutura do XML. Aconteceu um caso assim ontem com alguém que eu não sei com quem que eu acessei. Estava sem o CEP. Aí sem o CEP eu não consigo identificar qual é o município ou coisa assim. E vai dar erro, né? Sim, Wander. Nesse caso do cadastro de empregados, aí todos aqueles dados que é pedido lá dentro do cadastro funcionário tem que estar completo, né? Como o RG, o número do RG, a data de expedição, a carteira de trabalho com a data de expedição. Isso. Filhos. O RG, na verdade, vai só o número. Aí a questão da data de expedição, que tem a data e o órgão expedidor, não é isso? E aí a questão da data e do órgão, se você colocar um, tem que colocar o outro, senão tão somente o número do RG, tá? Certo. E no caso, estou sabendo também que aqueles empregados que têm filhos que estão dependentes, que acima de 8 anos acima já tem que ter o CPF. Então nós temos que preocupar com tudo isso. Com então, o CPF também do... Para colocar lá, para não dar problema futuramente. Agora você falou aí do dependente, do endereço. Vou correr uma coisa aqui agora para falar. Sim. Já me perguntaram preocupados. Isso. Título de eleitor. Não entra. Certo. Tá? Não precisa preocupar com o título de eleitor. Não entra. Aí também título de eleitor não entra, tá? Não tem lugar aqui. No manual, ele não me pede o título de eleitor. Eu estou vendo aí, nesse cadastro aí, que ele está com detalhes lá, caracteres, lá no endereço lá. Com ponto lá, né? Lá aí ó. Tá com ponto, aí também no naturalidade da pessoa, esse GO Araguaiana, esse GO tinha que estar lá do lado de lá, né? Eu não tinha que estar aí nesse lugar. Isso, perfeito. Só que eu já fiz um tratamento aqui no sistema. Quando você não coloca aqui, eu busco os 2 últimos aqui e trago para cá, tá? Certo. Internamente. Certo. Aliás, assim, deixa eu me vangloriar um pouquinho. Não é que a gente acerta tudo, não, eu tenho muitas falhas aqui. Mas, às vezes, igual o Veraldo, na nossa primeira apresentação aqui do E-Social, no final ele comentou, ele falou, não, mas o E-Social não é tudo isso que estavam pintando.
Na verdade não é, mas muita coisa que para outros aplicativos, e não quero condenar os outros aplicativos, coisa que você tem que entrar lá e fazer a configuração, como por exemplo, definir a categoria das pessoas, né? Na classificação das rubricas, tem campos específicos para defini-los. Isso tudo a gente já está fazendo internamente. Então, nesse contexto, às vezes, o nosso programa é assim, eu estou facilitando muita coisa nos bastidores para que você não tenha que perder tempo. Certo. Mas a gente poderia abrir esse leque de opções e colocar aqui nos cadastros para a decisão final ser sua, né? Mas a gente, naquilo que a gente pode, a gente já está facilitando. Então, nessas questões aqui, muita coisa eu já estou tentando trabalhar. Por exemplo, no endereço. Aqui, ó, é Rua C88. Uma coisa que a gente nunca se preocupou. Para o E-Social, eu tenho que ter um indicador do logradouro. Tipo assim, se é rua, então eu tenho que falar que é rua, antes de colocar no próprio endereço, né? Aí tem uma regrinha lá para dizer que é rua, que é viela, ou que é avenida. Isso tudo eu já estou lendo no endereço e o programa já faz um tratamento internamente para você não ter que redefinir todos os endereços de todos os empregados. Né? Então a gente está procurando minimizar ao máximo esse tipo de trabalho para você. Tá ok? Ok, obrigado. A colega ali do lado queria falar e depois lá no fundo. Você queria falar? Então o CLEB foi autorizado. Porém, o correto seria me rejeitar por conta do meu nome. Sim. É com relação a isso mesmo. No cadastro é obrigado o nome da mãe? Sim, caso. Nome da mãe é obrigatório. Será que não é isso que a Receita? Porque existem muitos nomes homônimos, né? Homônimos. Isso. Então, às vezes, ele validou pelo nome da mãe. Eu acredito que pode ter sido isso. Pode até ser. Né? A Receita pegou o nome da mãe, porque a mãe não tem como, né? Uhum. Então, validou o CPF justamente pelo nome da mãe. Mas assim, eu estou falando que na nossa experiência, na primeira etapa, muitas rejeições por conta do nome. Aí, tipo assim, você colocava lá, Cleib, espaço, Domingos. Por conta de ter 2 espaços no nome, ele rejeitava, porque era diferente do que tinha lá. Aí nós fizemos um tratamento interno, para você não ter que revisar isso aí, porque é difícil você perceber aonde está passando, coisa assim, e onde tem esses espaços eu já tiro para ficar tão somente aquilo que atende o que a Receita faz. Para não ter que mexer ou revisar o nome do pessoal, tá? Lá no fundo. Nesse momento do envio do funcionário, vai também as informações de todos os dependentes que ele tem nesse cadastro? O que nós tivermos aqui, nós temos que colocar também, tá? Entendi. E aí é importante o que o Vander comentou, já pensando nessa questão da exigência da Receita, né? A questão do CPF, tá? E aí, quando, no decorrer, se ele tiver um novo dependente, aí nós vamos fazer essas... Bom, o que nós não temos aqui hoje? São essas alterações ou essas novas inclusões. Porque nesse momento nós estamos preocupados com o quê? Com essa carga inicial, tá? Aí nesse contexto, deixa eu abrir um parênteses. Porque às vezes... você vai me cobrar isso aí. Vamos pensar que 10 de outubro é a data para início da segunda fase, tá bom? Aí nós temos até quando? Se não me engano, até o final de novembro para concluir a segunda fase, não é assim? Então, no dia 10, do dia 10 até o dia 29 de novembro, se você não fez nada, você está em dias? Tá ou não está? Tá bom. Aí você vai me ligar desesperado. Olha, no dia 28 aqui fiz uma admissão, 28 de novembro, tem uma admissão. Mas eu nem fiz a carga inicial. Então o que acontece, gente? O que eles estão esperando de nós agora? É essa carga inicial. Aquele esquema da admissão, ela vai ficar para um segundo momento. Vocês estão entendendo? Porque aí de repente, vou citar outro exemplo. Hoje, nós ainda estamos no intervalo da primeira fase. E vou admitir alguém hoje, ou amanhã, melhor dizendo. Aí você nem concluiu a primeira fase e já quer fazer a admissão da pessoa, com a melhor das intenções. Mas ele, primeiro que ele não vai recepcionar isso. Por quê? Quando você está em ambiente de produção, eu não sei se nós comentamos aqui agora, eu posso mandar
algum empregado hoje, mesmo que você já tenha feito, está tudo pronto a primeira fase em produção, já mandou tudo, eu quero mandar a segunda, eu posso? Ele não vai recepcionar. Nesse momento, nós estamos fazendo a carga inicial. Então, somente isso. Ah, o funcionário machucou o pé, está afastado, né? Eu tenho que informar uma rescisão. Hoje é a carga inicial. Hoje que eu falo assim, pense daqui até o final do ano. Para depois que a pessoa estiver lá, aí sim eu vou poder informar um afastamento, vou poder informar a rescisão ou qualquer outra coisa relacionada à pessoa. Ok? Kleiber, eu queria te perguntar o seguinte, quando eu fui fazer a importação, funcionário que saiu no mês de junho, ele veio para o E-Social. Eu desmarco para enviar ou eu envio como foi feito na importação? A questão é o seguinte, em junho de 2018. Na verdade, a nossa obrigação, ela começou em 2016, tá? Dessa prestação de contas. Mas o que nós vamos fazer como você está em ambiente de homologação... Foi em produção. Ah, tá, pois é. Como eu estou em ambiente de homologação, eu pego de 2017 para cá para você testar. Até porque essa informação é que entra no arquivo quando você está enviando. Como a gente está em ambiente de produção, aí você é da segunda etapa. Né? É isso, segunda etapa. Ele foi admitido em 2000 e... perdão, desculpe. A admissão eu não me lembro. Eu me lembro da demissão, que é em junho. Junho, né? Bom, segunda etapa começou quando para nós? Julho de 2017, né? Então, até algo para eu estar vendo lá, para não, se for o caso, para você não ter que desmarcar ou não ter que se preocupar, a gente não relacioná-lo. Ou se relacionar, fazer algum comentário, tá? Em princípio, nós vamos mandar de quando? De julho para cá, que é quando começa a nossa obrigação para as empresas da segunda etapa, que são aquelas com faturamento abaixo de 78 milhões e acima de 4 milhões e 800 mil. Fora isso, fica para dezembro ou janeiro. Eu vou verificar e eu tenho que falar isso aí com mais certeza. A não obrigação dessa pessoa que foi demitida em junho não entrar para a segunda etapa, tá? Ok. Eu vou tornar isso aí oficial. E para fechar aqui, vamos mandar um empregado. Olha aqui, ó. S2200, eu tenho um grupo de pessoas. Se eu marcar o 2300, é outro grupo de pessoas. Perfeito? Uma delas está aqui, ó. Quem? Vou mandar o Everaldo lá para o E-Social. Ok? A categoria dele é a 722. Podia mandar e ficar lá, né? Mas vamos ver se vai ser ou não. Aliás, o E-Social ele é muito instável. Eu testei ele a 7 porque eu testei o meu e o dele e deu tudo certo. Mas a esperança é a última que morre, né? Então vamos ver. Então eu quero escolher esta pessoa, como a colega falou aqui, porque na verdade aqui, ó, filtrar. Aqui eu filtro, marcar. Estão vendo aqui que eu posso marcar todos? Posso, né? Mas aqui eu quero mandar tão somente um. Aqui, ó, quando a coisa estiver caminhando lá na frente, tipo assim, quem é que está sendo admitido no dia? Você pode escolher o dia, ou a partir de quando, e definir o intervalo, e eu vou filtrar para você. Eu quero saber quem? Aqueles que já foram autorizados, que têm cadastro preliminar, que já foram rejeitados, eu quero retransmitir. Então tem N maneiras aqui de você estar fazendo o filtro dessas pessoas. No caso aqui, então, somente o Everaldo. Então, está na inclusão, marquei ele, vou enviar. Tá. Uma das questões que pode gerar problema, aí o Everaldo pode até falar com mais propriedade, é essa questão do cargo. O cargo. O sócio, vamos pensar aqui no caso do sócio, supondo que o Everaldo seja sócio aqui do sindicato. O sócio, você vai lá e fala que o cargo dele é um cargo de administrador, perfeito? Você escolheu esse cargo, está lá na nossa relação. Esse cargo, ele tem um CBO, não tem? E o E-Social exige isso, não somos nós. Então tem o cargo que a pessoa está desenvolvendo dentro da empresa, exige que tenha um CBO, beleza. Usou o CBO de administrador. O E-Social sabe que aquele CBO de administrador é para quem tem curso superior.
Aí você vai, só que o Everaldo, apesar de ser o administrador, ele só tem o 2º grau. Aí isso está lá na escolaridade da pessoa que também some essa informação. Então ele pode barrar a inclusão dessa pessoa exatamente por não haver esse vínculo, ou seja, tem que ter curso superior. Vocês estão entendendo? Então às vezes vai falar, mas ele que administra. Bem, só que você vai ter que achar um outro CBO que espelhe a realidade desse administrador, não de quem tem curso superior. O CAGED já faz um trabalho nesse sentido, né? Mas eu pergunto, esse aí não só aquele que tem remuneração? Não, aqui eu só estou mandando, criando, cadastrando as pessoas que estão que têm relacionamento com a empresa. Acho que é até interessante. Vamos pensar que o seu Zé Walter, ele é mecânico não, ele é encanador. Eu vou cadastrar ele aqui, ele já está no meu cadastro. Só que ele fez serviço para mim aqui em 2010. Mas eu quero deixar ele na relação e quero subir essa informação. O seu Zé Walter, ele é um autônomo, né? Vai ter aqui o código do autônomo, que eu não sei qual é de cor. Beleza. O fato de eu colocar o cadastro dele e subir, isso quer dizer que eu tenho que fazer pagamento para ele todo mês? Não necessariamente. Nesse caso, porque ele é um autônomo. Vocês estão entendendo? Então, nada me impede de colocá-lo agora, ou também de deixar ele sem cadastrar ele, sem subir para o E-Social, e quando precisar, eu coloco ele dentro do E-Social. Tá? Agora, aqueles que todo mês vão ter uma retirada, vão ter uma participação, vai ter uma remuneração, aí ele já tem que estar dentro do E-Social. Mas nada me impede de colocar uma gama de pessoas, pensando no S2300, e que porventura não tenham nenhuma remuneração. Perfeito? Agora, pensando nos empregados, que é o 2200, aí sim, se ele subiu, tem que ter remuneração. Se não está tendo, ou porque teve algum afastamento, ou uma outra situação que tem que ser informada para o E-Social. Sim. Deixa eu te falar. No caso de uma pessoa ter 4 empresas, 2 ele tem sócio, 2 ele é único. Eu tenho que mandar o S2300 em todas as empresas ou eu escolho uma empresa só? Não, vamos lá. A pessoa, ele é empresário. Isso. Ele tem 4 empresas. Sim. Aí você quer saber, não, para cada empresa nós vamos ter que estar subindo essa informação em cada uma delas. Porque eu estou com esse problema lá, aceita em uma empresa só, ele dá autorizado, nas outras 3 ele é rejeitado. Mas o que ele fala no retorno? Você lembra? Eu não lembro. A mensagem de retorno para nós ela é importante. Eu não lembro. Então, depois eu até liguei aqui no suporte, alguém do suporte me informou que eu escolheria uma empresa só para enviar. Não, eu não vou nem dizer nem que sim, nem que não. Depois a gente vai conversar, você vem aqui. Tá. Porque no caso dela, o que ela está falando? Ele está em 4 empresas, ele é sócio em 4 empresas, né? Aí a primeira que ela mandou foi autorizado. Para as outras está rejeitando. Então vamos analisar o motivo da rejeição. Deixa eu só falar uma coisa antes que eu me esqueça. Seguinte, é que eu pensei que ela fosse nessa vertente aqui, mas não foi. O que eu tenho que liberar para vocês aqui em caráter de urgência? Por isso que eu pensei que ela fosse falar isso. O Cleibe é funcionário do sindicato. Tá bom. Só que, além de trabalhar para o sindicato, eu também, por exemplo, trabalho no Senac. Perfeito? Tem carteira assinada no Senac. E também trabalho para o Sindicomércio. Também tem carteira assinada. O que nós temos que informar para o E-Social? Aqui no meu cadastro, nesse cadastro aqui da pessoa, porque você concorda que o sistema, de repente, eu falo, Everaldo, aqui vocês não vão descontar a previdência de mim, porque eu já desconto integralmente lá no Senac. Aí aqui não vai calcular, não vai descontar a previdência, beleza? É o que a gente faz hoje, não é? Só que agora o E-Social, ele quer saber quem me paga, ou seja, quais são as minhas fontes pagadoras. Ou seja, eu tenho que informar o CNPJ lá do Senac e quanto eu recebo lá. Também o CNPJ do Sindicomércio, por exemplo, e quanto eu recebo lá. Porque no final, ele vai cruzar essa informação. Porque da mesma forma o Sindicomércio, assim como o Senac,
vai me declarar no seu E-Social e eles vão cruzar essas informações. Então, aí o que você não tem aqui ainda? Eu tenho que falar que tem mais de uma fonte pagadora, só que eu tenho que abrir uma telinha para você falar quais são as fontes. Porque até então a gente falava quanto a gente recebia fora, né? E no final o sistema já sabia se ia calcular ou não a previdência, tudo bem. Só que agora a gente vai ter que detalhar isso aí. Ou seja, eu tenho mais de uma fonte pagadora. De repente essa questão aqui dela pode até estar passando por isso. Mas eu tenho que saber qual que é a mensagem de retorno da rejeição para a gente saber o que fazer, tá? Sim, seu Zé Walter. Seu Zé Walter, Cida. Cleibe, dois casos. Primeiro, eu tenho um cliente que ele é sócio em uma empresa e empregado em outra empresa. Vai acontecer essa mesma situação? Entendeu que sim, porque e lá onde eu sou sócio eu tenho uma retirada pro labore, eu imagino, né? Agora vamos mexer com nós. Vamos. Nós, enquanto profissional liberal, recebemos de N empresas que nós prestamos serviços. Também nós vamos ter que relacionar todas essas empresas pensando como contador, né? Como contador. Sim. Nessa retenção? Da mesma forma. Exatamente para poder saber essa questão da previdência. Esse é muito importante a gente analisar isso. Então, e claro, em todas as empresas, vamos pensar que enquanto contador, né, você oficialmente está lá em 10 empresas. Você tem que estar no E-Social de cada uma delas. Concorda? Porque não basta eu falar que eu recebo da empresa tal, aí se essa informação não foi transmitida pelo E-Social por um dos seus colaboradores lá, por essas empresas, ou você está mentindo, ou a empresa lá está omitindo. E claro, aí vai ter um desembaraço em cima disso aí também. Tá? Cleibe, só para Walter, você vai me desculpar falar, certo? Mas só para não errar mais, tá? Porque a gente faz confusão de profissional liberal com autônomo. Não. Profissional liberal é aquele que tem um curso superior ao técnico de profissão. Agora, ele é o profissional liberal autônomo. Não é aquele profissional liberal que a gente pensa, tá? Profissional liberal, ele pode ser autônomo, empregado ou dono de empresa. É os três, certo? Agora, profissional liberal é aquele que necessita de um curso técnico ou superior para essa profissão. Ele é livre na profissão, tá? Só para... Ok. Olha aqui, ó. Questão. Quem? Aqui, ó, Edvardo. Sim, Edvardo. Uma questão, a empresa limitada, né? Tem lá, suponhamos lá, 2 ou mais de um sócio. Só um que tem retirada. E os outros, só um dos sócios tem retirada. Os outros não tem retirada, é só sócio. Esse que é só sócio, tem que informar ele também? Não necessariamente. Porque cai no que, por exemplo, falou aqui do, sei lá, vamos pensar no pastor. Se não tem movimentação, ou seja, nada que envolva ele, não há a necessidade de informá-lo. Agora, o dia que tiver, aí tem que subir essa informação cadastral dele, tá? Senão, não há necessidade. Tudo bem? Se quiser, pode. Mas aquilo que eu falei, vai constar ele lá. Teve retirada? Não. Então, você não tem que fazer nada. Ele está lá e não vai fazer diferença. Olha aqui, ó. Não, aqui a gente não, aqui até então eu não vou te responder nada sobre lucro. A distinção de lucro aqui eu não a trato não, tá? Pensando em termos de folha. Mas claro, se tiver que fazê-la, aí sim é o que eu estou falando. Se teve a movimentação, aí essa pessoa tem que estar na base. Perfeito? Aí só que eu posso fazer ela quando? Digamos que seja lá em dezembro, tá? Não subi agora, mas eu posso fazer o cadastro dele, a inclusão dele em dezembro e colocar o valor que ele está retirando. Olha aqui, ó, o Everaldo foi rejeitado. Ave Maria. Tá, mas vamos lá, vamos aproveitar esse limão para fazer uma limonada. O que ele está falando? Por que rejeitou o Everaldo? Porque o cargo no qual nós usamos ele não está na base. Certamente foi um dos cargos que deve ter sido rejeitado. Vamos verificar rapidamente, tá? 15 minutos, dá para a gente olhar. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no cadastro Everaldo, porque eu não sei nada de cor. O cargo utilizado é o 600 e... Então vamos verificar, vamos fazer uma análise aqui. Bom,
cargos, não, ele está falando que o cargo não existe, Everaldo. Então eu filtrei cargos, perfeito? Estou em consulta, aqui ó, eu vou digitar o número 600 e eu vou filtrar todos os eventos que tenham o detalhe 618. Todos os eventos. Não é rubrica não, viu, Everaldo? Olha lá, ó. Rejeitou. E o que ele falou? Vocês estão vendo que ele está falando que já existe. E fala até o número do recibo. Mas ele acabou de falar que rejeitou porque não existe. O que nós vamos fazer aqui rapidamente? Vou pedir para incluir apenas na empresa os não autorizados, tá? Perfeito? Vocês entenderam aqui o que a gente está fazendo? Deu para perceber, né? Em princípio, sim, é uma instabilidade do E-Social. Aí, foram quantos? 9 cargos. Nós tivemos que retransmiti-los. Ok? Consulta. Aí, ó. Tem esse que foi rejeitado, que nós fizemos às 10h19. E esse aqui agora. Vamos clicar. Olha lá. Vocês estão entendendo? Rejeitou porque já existia. Beleza. Vamos agilizar o processo. Volto para a segunda fase. Venho para o 2300 e de novo, Everaldo, incluir, né? Tem que falar que eu quero incluir, senão ele não vai saber. Beleza. Volto para a consulta. Vou selecionar tão somente esse evento. Quando eu clicar aqui, ele traz o número do lote e eu posso consultar o retorno. Olha lá. Vocês entenderam? Então assim, o cargo é pré-requisito para a pessoa entrar na base. É pré-requisito. O cargo, ele rejeitou, porque falou que já existia. Só que ele mesmo percebeu que não tinha. Mandamos de novo e ele foi autorizado. Cida, aqui. Então, gente, pensando em menor aprendiz, precisamos do código, do CNPJ da empresa que faz essa intermediação do menor aprendiz. Estagiário, todas aquelas informações, a entidade de ensino, o órgão, o agente de integração, mais as informações do estágio. Empresa, se a classificação tributária for 80, que fala lá que ela é isenta, ele precisa dos dados dessa isenção. Sim, pode falar. Só te fazer uma pergunta. O teste que você acabou de fazer aqui agora, ele estava em questão de homologação. Você fez com a Everaldo. Caso já tenha ocorrido descer produção, já a transmissão do Everaldo, a hora que você foi fazer o teste, a homologação do nome dele, não vai dar problema para você incluir depois o que você acabou de fazer aqui agora? Porque, vamos supor, você está fazendo homologação aqui agora. Vamos supor que você já tinha terminado a produção todinha e vai passar para a fase 2. Para a fase 2? A fase dos funcionários. Vamos passar dos funcionários. Já foi feita a fase de toda a informação da empresa. Estão fazendo a fase dos funcionários. Você passou a fase do Everaldo aí agora. Não deu certo. Você foi lá, deu problema no nome dele, cargo, né? No cargo. Mas isso já tinha sido transmitido quando... certo. Aí o fato de eu ter voltado lá mas voltou em homologação, não voltou em produção. Se já tivesse sido produzido, daria problema ou teria que alterar? Não necessariamente, porque vamos pensar, quando é que esse cargo foi criado? Então vou partir do princípio que esse cargo é um cargo novo e eu vou colocar ele agora, entendeu? Então eu posso voltar lá. O que vai acontecer? Nesse momento, volto a dizer, dessa carga inicial, primeira fase, segunda fase e até na terceira, isso aí não vai gerar problemas para nós. Quando é que seria problema? Quando, tipo assim, vamos pensar que em 2020, nós já estamos com o E-Social em pleno funcionamento, tudo ok, certo? Quando eu for fazer o Everaldo, for fazer o cadastro dele, vamos pensar que é um novo autônomo, seja lá o que for, esse cargo dele já existe. Se não existe, eu vou ter que incluí-lo. Ou seja, a partir de agora ele existe para entrar essa pessoa. Você entendeu? Então, o fato de eu ter feito a carga inicial, e isso é importante, olha só. Aquilo que nós fizemos hoje aqui, na tabela inicial, 1000, 1005, 1020, você pode ter errado, você pode ter esquecido, podem ter surgido as novas situações,
ou melhor dizendo, novos eventos, então você sempre vai estar alimentando essa base. Ou seja, essa divisão, primeira fase, segunda fase, terceira fase, como o Arnon tinha comentado mais cedo, é para facilitar ou administrar melhor esse volume de informação que eles estão recebendo. Só que depois, passou 2018, entramos em 2019, você vai estar jogando S1000, vai ter que alterar alguma informação do S1000, você vai jogar uma nova rubrica, você vai alterar alguma rubrica que você já fez, você vai pegar um cadastro de um empregado ou de um sócio, vai ter que alterar o endereço dele, por exemplo, o empregado mudou de salário, eu vou ter que informar esse novo salário, você está entendendo? O cargo que tinha, de repente tem um CBO que o Ministério do Trabalho vai entender que ele não tem mais validade, eu vou ter que corrigir esse CBO ou alterar ele. Então, sempre que for necessário, eu vou ter que voltar lá no S1000 para atender alguma coisa lá da terceira fase, se for o caso. Então, qualquer um deles. Eu estou falando, pense em produção. Tem que permitir você fazer isso. Então, assim, o quadro de horários. Olha, esse quadro de horários que ele foi informado, mas ele não é com folga fixa, é folga variável. Eu vou voltar lá, faço a alteração e informo para o E-Social. Ou seja, eu vou ser punido porque eu estou alterando a informação? Entendo eu que não. Né? Agora, vão ter situações que vão gerar multas para nós. Né? Como eu dei um exemplo aqui de uma admissão que você está fazendo com a data vencida. Aí vai ter situações que a gente vai acabar sendo punido por isso. Mas esse tipo de coisa não. Se for preciso, eu volto, transmito um novo cargo, vamos pensar que é o caso dele, e depois eu dou sequência. Tá? Ok? Eu acho o seguinte... Até aqui, é isso que eu tenho que mostrar para vocês, que é esse cadastro de pessoas, com essa ressalva para estagiário, para quadro de horários. Lembrando de quadro de horários, eu espero até sexta-feira soltar uma atualização pensando no quadro de horário, dando essas opções que a gente falou agora há pouco. Se é com escala de 12 por 36, com folga fixa e folga variável. Né? A outra questão com relação a quem tem mais de uma fonte pagadora, perfeito? Para a gente ter que definir isso aí. E uma outra coisa que eu falei, que eu vou saber da colega aqui, que eu anotei, né? Não, eu quero saber dela, você não vai embora sem falar comigo, tá? Então, é isso. E detalhe, aqui, ó. Para quem ainda não está nos grupos, se você quiser participar, a gente está exigindo que você mande um e-mail. Poderia falar comigo, né? Mande um e-mail para o E-Social-Dom, esse Dom é de Domingos, que sou eu, @hotmail.com. Aí eu e o Wesley estamos administrando os grupos, um grupo já está lotado, já tem um segundo grupo, deve ter lá umas 60 pessoas. Então você manda com o seu nome e o telefone aí do seu zap, e nós vamos te adicionar, ok? Tem umas regrinhas lá, que o Wesley é o nosso xerife, ele vai estar sempre te lembrando, né? E o Everaldo agora tem uns presentes aí para vocês. Pessoal, nós chegamos ao fim. É claro que esse fim agora não começa, então vocês vão para casa. Nós temos uma vantagem. O curso é feito, mas não termina aqui. Você pode conversar com os outros. Inclusive, uma época, muitos anos atrás, o cara foi dar o curso, cobrou caro para danar. Pergunta agora, porque a partir do que saiu daqui, eu não quero conversa com o senhor ninguém. É desse jeito que eles falam. Então aqui ele vai conversar muito ainda, certo? Aí se o Cleber não der conta, aí eu ainda estou dando uma piticada lá, certo? O pessoal liga para mim, eu já estou sabendo alguma coisa desse trem também, certo? Geraldo, então você vai só um comentário. Essa já é a nossa quarta turma que nós falamos, teoricamente, a mesma coisa, né? Eu espero que o nosso próximo encontro, espero que não demore, eu já não quero mais falar de primeira e segunda fase, para a gente falar da terceira fase, entendeu? Porque aí eu já quero fechar essa questão da folha para a gente começar a trabalhar com a terceira fase. Mesmo que você já esteja em produção, mas nós vamos trabalhar na terceira fase, tá? Quando ele estiver apto a fazer isso, nós marcamos novamente outro, certo? Mas, por favor, gente que faz inscrição, se você não quer vir, não coloque o nome não, por favor. O que acontece? Muita gente estava querendo fazer o curso, mas já estava cheio, olha. Então, e aí não encheu a sala.
eu coloquei mais 20 pessoas e não encheu. Mesmo aquele que falou que depois, então, por favor, não faça isso, porque você vai impedir que o outro queira assistir, porque você foi o que, não sei como que eu classificaria uma pessoa dessa, certo? Como? Relapso, né? Então você falou que veio e não veio, certo? Então você está tomando isso é grave, certo? Então eu gostaria o seguinte, gente, que continue então com o E-Social, porque esse negócio de WhatsApp, aí um conversa com o outro. Mas também quando você for mexer com esse danado, Ana, quando você for mexer com o danado do WhatsApp, não fica aquele negócio, aquela bobageira toda, aquilo só faz atrapalhar, certo? Eu mesmo, certo, quando eu tenho uns grupos aqui, tem uns que eu estou eliminando já, viu? Porque, um bom dia, a pessoa, se eu tenho 4 grupos, certo? Cada um 256. Eu ficar, bom dia, enche de tempo lá, que não vai, aí o que é bom não aproveita. Everaldo. Vamos saber usar isso. E só um parênteses, os 2 grupos que nós já temos hoje, é raro alguém, normalmente quando ele entra lá, às vezes ele joga um versinho, sei lá, mas 99% o pessoal segue a regra do grupo. Nesse ponto, assim, o grupo ele é muito produtivo. Para quem já está aqui sabe, e quando alguém dá uma escapulida, já tem lá os fiscais que chamam a atenção, né? E o próprio Wesley faz isso. Excluir então, esse cara não está bom, não. O nosso grupo ele é muito bom. Deixa eu falar um negócio aqui. No grupo meu lá, do E-Social, tá tendo gente lá que anda postando negócio de política, esse tipo de coisa lá. E já vem umas 4 ou 5 vezes que eu vejo lá o Wesley postar lá as regras do grupo. E falando que lá fala que vai eliminar essa pessoa. Então está sempre acontecendo esse tipo de coisa lá. E por que então que já não toma atitude e já elimina essa pessoa então? Beleza. Então é o seguinte, então é isso que eu falo para vocês e nós vamos continuar com isso, certo? E se Deus quiser, eu digo o seguinte, vai dar tudo, no fim, vai dar tudo certo. Só não deu certo ainda porque não chegou no fim, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e passe por aqui, pega. E outra coisa, eu não vou fazer mais agenda porque está sobrando demais, ninguém quer comprar, no fim eu tenho que dar, né? Tá por aí.